A paz do Senhor, sejam bem-vindos ao canal Recalculando a Rota. Eu sou seu irmão em Cristo, o pastor Davi Nascimento. E estamos aqui para estudar a nossa quinta lição do segundo trimestre de 2024. A lição que tem como título Ordenança para uma vida de vigilância e oração. Nós estamos estudando diversas ordenanças, como, por exemplo, já estudamos a ordenança do batismo, a ordenança da participação da ceia, a contribuição financeira. E hoje nós vamos estudar a ordenança a uma vida de vigilância e oração. Quando a gente pensa em oração, nada mais natural do que pensar o modelo de oração ensinado por Jesus aos seus discípulos. E antes dessa introdução à oração, ele diz que a gente não deveria orar como fazem os hipócritas, os fariseus hipócritas. Não é que todo fariseu era hipócrita, mas de um modo geral, essas pessoas muito religiosas, elas gostavam de orar em praça pública, em voz alta, dizendo: olha só, eu faço isso, Senhor, eu faço aquilo. Lembra da oração que dois homens fazem, um fariseu e um publicano? E o fariseu batia no peito e falava: Senhor, ainda bem que eu não sou como esse publicano. Muito obrigado que eu não sou como esse homem pecador, que pratica pecados horríveis, que eu não quero nem citar, exagero da minha parte aqui, o texto não diz exatamente isso, mas ele se coloca em uma condição de santarrão, e fala: eu entrego o dízimo, eu oro tantas vezes ao dia, eu jejuo. E o outro dizia apenas: Senhor. Ele batia no peito, não tinha coragem nem de levantar o rosto e dizia: Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. E aí Jesus diz: qual dos dois foi justificado? Então, Jesus, quando ensina ali no Sermão do Monte os seus discípulos como nós deveríamos orar, ele diz sobre essa questão de oração. Ela não precisa ser pública. Na verdade, quem precisa saber da nossa oração é o próprio Pai. É claro que em cultos públicos nós costumamos orar, nós chamamos alguém à frente para orar no microfone, nós oramos com imposição de mãos, mas ele diz que a oração ela precisa ser no secreto. A oração que acontece no secreto, ela é respondida pelo Pai. Ele diz: o Pai que vê a oração de vocês no secreto, ele recompensará vocês. Ele há de recompensar. Então, não é possível nós falarmos de oração sem lembrar desses ensinamentos de Jesus. E aí ele vem com a oração do Pai Nosso. E a oração fantástica, linda, que começa: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Então ele começa como o próprio comentarista que diz e separa em tópicos, a oração do Pai Nosso, com a adoração. O venha o teu reino e seja feita a tua vontade é um reconhecimento da soberania de Deus. O pão nosso de cada dia fala de dependência de Deus. Perdão de dívida, a partir da forma como eu perdoo, ele fala de um relacionamento condicionado a partir de como eu me relaciono com meu irmão. Deus sempre vai nos tratar de acordo com como nós tratamos o nosso irmão. Temos na sequência um pedido de livramento: livra-nos do mal, não nos deixe cair em tentação. E ainda o teu poder, glória para todo sempre, reino, que é a exaltação, o reconhecimento de que Ele está acima de todas as coisas. É uma oração fantástica, mas no geral, essa exortação que é dada pelo Cristo, e nós vamos ver aqui a partir dos textos do texto áureo e do nosso texto de referência, se você é a primeira vez que está aqui no canal, nós temos nos últimos vídeos tentado trabalhar mais especificamente nesses textos, texto áureo e a nossa leitura de referência, o texto de referência, para que nós possamos trazer alguma contribuição a mais, e não ficamos tanto envolvidos no comentário, que já está aí, está resolvido, está bem feito. E eu sei também que tem outras pessoas que trabalham os comentários,
mas o nosso foco é trabalhar o texto bíblico, os textos bíblicos. E os textos que nós vamos ver aqui, que foram selecionados, eles falam de uma oração, principalmente para tratar de livramento. Textos que lidam com essa temática de livramento, porque Jesus, que cita as outras duas orações, e o texto que o apóstolo Paulo apresenta, fala de perigos constantemente, fala de situações que a todo momento vai tentar nos afastar do Cristo, situações que vão tentar de alguma forma nos apagar, que vão tentar de todas as formas nos desviar do propósito de Deus, nos afastar do plano de Deus, do propósito de Deus, que é nos levar a passar a eternidade, a viver a eternidade com Ele nas mansões celestiais, que é assentar à mesa com Deus, com o nosso Pai e com o nosso irmão, primogênito de muitos, o Cristo, Jesus, o Filho de Deus. Então, apesar da gente lembrar dessa oração que é fantástica, se você ama a oração do Pai Nosso e gosta, assim como eu, e está sempre buscando ouvir a forma como Deus revela parte das coisas do seu reino através dessa oração, tem aqui sim 2 vídeos ou 3, se não me engano, e eu sei que Deus pode ministrar o seu coração de uma perspectiva a qual Ele tem ministrado ao meu em cima dessa oração. Mas aqui, nesse caso, eu quero ater a essas orações que são feitas, a essas exortações à oração, à busca de uma vida constante em oração, porque eu sei que vivemos dias maus. Eu sei que você já ora reconhecendo Deus como soberano, Senhor, você ora com alguém que depende dele, mas que constantemente você é bombardeado. E a todo instante Satanás tenta te fazer parar. Então, é a partir dessas orientações que eu sei que Deus nos dará vitória, nos ajudará a vencer no dia mau e chegarmos ao nosso destino. Então, o texto de Efésios, capítulo 6 e 18, que é o nosso texto áudio, diz assim: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisto, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Então aqui é uma oração por nós, é uma oração individual e ao mesmo tempo perseverança e súplica por todos os santos. Eu oro não apenas para que eu permaneça de pé, para que eu consiga vencer, para que eu consiga ser vigilante, mas eu oro também para que o meu irmão consiga, para que o outro consiga. Então é uma ordenança à vigilância e também é uma ordenança a exercermos uma responsabilidade. O apóstolo Paulo, no versículo próximo, que é o 19, inclusive, ele coloca essa responsabilidade para que nós também possamos orar por ele, para que também os irmãos de Éfeso possam orar por ele. Ele diz: e por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confirmação, para fazer notória o mistério do Evangelho. Ele que diz aqui: eu sou embaixador de cadeias, eu estou em cadeias, mas através disso eu falo livremente. Mesmo na prisão, o apóstolo Paulo está anunciando. Inclusive, os guardas da prisão em Roma passam a conhecer a Cristo, a sua morte e ressurreição, através dessa prisão. E o apóstolo Paulo fala: orem pelos outros, orem pelos seus irmãos, por todos os santos, e orem por mim. Nós temos como dever orar para que nós possamos permanecer firmes. Nós devemos orar para que o nosso irmão também permaneça firme, para que ele encontre forças, para que ele encontre abrigo e socorro presente na hora da angústia, mas também precisamos orar pelos nossos líderes, pelos nossos pastores, para que eles continuem exercendo o ministério para o qual eles foram chamados. O ministério de apacentar, o ministério de pregar, o ministério de anunciar as boas novas. Então, nós temos essa responsabilidade.
Agora, o que eu acho interessante? Como de um modo geral, né, você que está acostumado a vir aqui sabe que eu gosto muito de ler o contexto, porque o apóstolo Paulo está escrevendo para uma igreja e ele está trazendo muitas riquezas junto com isso. E dentre essas riquezas aqui, ele fala de dificuldades e lutas que serão travadas constantemente. E ele ainda diz, as nossas lutas não são travadas contra pessoas. Nós lutamos contra principados e potestades. E por isso nós precisamos de armas poderosas em Deus. E aí dentre essas armas, ele vai trazendo armas para lutar contra toda maldade nos lugares celestiais. E aí ele fala para vestirmos de toda a armadura de Deus. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E havendo feito isto, tudo isso, ficais firmes. São as armaduras de Deus que faz com que nós lutamos firme contra as astutas ciladas do diabo. E aí o apóstolo Paulo vai tomando de elementos de uma armadura de um soldado romano e vai vestindo esse soldado aqui. Ele fala, estáis firmes, cingidos os vossos lombos com a verdade, vestidos da couraça da justiça, calçados os pés na preparação do evangelho, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Também tomai o capacete da salvação. E aí, depois de vestido de tudo isso, de ter consigo a verdade, estar bem amarrado com a verdade, o cinto, o cingir, era o que travava a roupa daquele tempo, para que essa roupa não mostrasse as vergonhas. Né? Era aquela roupa túnica, né? A túnica que tem uma aparência de um vestido, né? Aquela roupa inteira que não tem uma proteção maior aqui, ela era amarrada com um cinto, e ele, por isso que ele fala, cingir os lombos, amarrai bem essa roupa para que ela não mostre a vergonha, as vergonhas de vocês, o que está por baixo, o que é algo que pertence a você enquanto ser humano, mas se é exposto a outras pessoas, isso é vergonhoso. Então, é a verdade que faz com que nós não venhamos a ser envergonhados. Cingir de toda a verdade. Cingir com a verdade. Vestido da couraça da justiça. Algo que protege o soldado, uma parte de couro, uma peça de couro que vem, tampa o peito, tampa as costas. O que protege o cristão é a justiça. Calçar os pés na preparação do evangelho é dizer os pés são calçados para uma caminhada. Então, o evangelho é algo que precisa ser movimentado e levado em uma caminhada que por onde passa a mensagem de boa nova é anunciada às pessoas. Da mesma forma que um soldado precisa de escudo para vencer algumas lanças e dardos inflamados, nós temos a fé. É a fé que faz com que nós estejamos firmes contra ataques. E o capacete da salvação. É a salvação, é a consciência aqui de que eu sou salvo, de que eu fui salvo. É que faz com que eu não pare, que eu não desista. E isso está aqui, está na minha consciência. É o capacete dessa consciência que faz com que eu esteja pronto e seja capaz de pegar a espada do Espírito, da palavra de Deus, que é a palavra de Deus, para combater. Então é nesse contexto aqui de uma armadura, de um processo em que o cristão precisa estar preparado, vestido de toda a armadura. É nesse contexto que ele diz, além de tudo, orando em todo o tempo, com toda oração, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, para com toda a perseverança e súplica por todos os santos. E ele ainda fala, e orando por mim.
apesar de estar vestido com tudo isso, a oração do crente precisa ser constante. Essa oração aqui é colocada em um contexto de guerra, de batalha espiritual, de luta contra principados e potestades. Não é luta contra pessoas. Inclusive tem gente que ora, né? Se ele está dizendo aqui, ora por vocês e por todos os santos, inclusive por mim que sou uma autoridade, um líder espiritual, foi alguém que pregou o evangelho a vocês, orem para que eu consiga continuar pregando. E às vezes tem gente orando e dizendo, Senhor, trata com meu pastor, faz isso com ele, olha lá, o Senhor está vendo, ele tem defeitos. O apóstolo Paulo tinha defeitos, tinha suas falhas, como ser humano, ele dizia, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal é isso que eu faço, o mal que eu não quero fazer. Mas ele diz, orem por mim, para que eu continue fazendo aquilo que eu fiz aí com vocês, pregando o evangelho, apesar das minhas fraquezas, apesar das minhas falhas. Ele fala, olha, quando eu prego e falo, escrevo a vocês, eu não falo essas coisas como alguém que já tem alcançado. Mas ele diz, uma coisa eu faço, sabendo, né, que eu não tenho alcançado, eu deixo as coisas que para trás ficarem e prossigo para o alvo. Era alguém que estava constantemente buscando se aperfeiçoar, buscando estar alinhado com o propósito de Deus, com o projeto de Deus. E esse homem está dizendo, orem por mim também. Então a oração, ela não é para que eu esteja lutando contra carne e sangue. Primeira coisa, não é para alguém que está lutando contra carne e sangue, é para alguém que entende que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, não é contra pessoas. Eu não vou orar para que Deus lide e castigue alguém. Eu preciso orar para que aquela pessoa conheça o amor de Deus. Ao proferir o Sermão do Monte, Jesus diz, olha, vocês ouviram o que foi dito. Ame os vossos amigos, né, as pessoas que gostam de você, e odeie os vossos inimigos. Mas eu, porém, vos digo, ame os que vos perseguem. Ame os vossos inimigos. Porque amar um amigo é fácil. E aqui, quando a gente fala não é contra carne nem sangue, está dizendo que toda luta que nós travarmos em oração precisa ser contra as potestades que agem por trás dessas pessoas que aparentemente parecem ser inimigas. E aí é nesse contexto de batalha, de luta travada, é que o cristão precisa estar orando. Tem gente que só ora quando tem uma necessidade física, quando tem uma necessidade que envolve alimentação, uma necessidade financeira, está enfermo, está doente, é algo assim, Senhor, eu vou perecer, socorre-me porque eu vou perecer. Né? Perecer por causa de uma doença, perecer por causa de alimentação, nós somos ensinados a orar. Mas essa oração constante que nos é apresentada aqui é para que nós permaneçamos de fé. É para que nós permaneçamos de pé. É para que nós estejamos prontos como guerreiros, como alguém que usa a verdade, que tem consciência da sua salvação, que tem a fé como seu aliado, que pratica a justiça, que usa todas essas armas poderosas em Cristo para lutar. É esse guerreiro, é essa pessoa que precisa estar em constante oração. Em constante oração, em constante vigilância. Merece um amém? Você pode dizer um amém aí e dizer, Senhor, eu quero sim estar vigilante, como um bom soldado, esperando o bom combate, combatendo o bom combate com essas armas, com justiça, com fé, com a palavra de Deus, com o evangelho, com a certeza da minha salvação, né, com a verdade, utilizando e vestindo toda essa armadura aqui, né, de fé, de justiça, de certeza da salvação, de verdade, da palavra de Deus, é que nós lutaremos e venceremos. E ele recomenda, estejai sempre vigilantes, estejai o tempo todo e com toda a oração, orando em todo o tempo e com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisso e com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Aleluia, aleluia. Que nós possamos, sim, estar atentos a isso, como bons soldados.
A verdade aplicada diz que em todo tempo o discípulo de Cristo deve orar e vigiar para não ceder à tentação, enquanto espera a volta de Jesus. Esses textos foram muito bem escolhidos, porque de fato trata de orações, de perspectiva de orações que contemplam uma batalha travada, que contempla um desafio que nos é proposto, um desafio que nós vamos lidar com ele todos os dias, faz parte da nossa trajetória. Satanás e o seu grupo, né, de potestades aí não dão trégua nenhum dia. Eles têm turno, aí eles trabalham em turno constante, né, sai um, entra outro, e no turno ali trabalhando para que eles busquem uma forma de nos derrubar, de nos desanimar, de nos parar. O nosso texto de referência, o primeiro, está em Mateus 24, o versículo 42 até o 44, que diz: Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isso: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que ninguém pensais. Isso é lindo, lindo e ao mesmo tempo preocupante. Porque imagine, no momento em que ninguém estiver pensando, onde as pessoas esqueceram. Um pouco antes, Jesus, nesse contexto, Jesus diz: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriarão. Ele não fala a espiritualidade ou a religiosidade esfriará, mas o amor de muitos esfriará. Inclusive, não é que as pessoas deixarão de cultuar. Ele diz aqui no capítulo 24, porque Jesus começa a ensinar sobre as últimas coisas, e ele fala sobre as dúvidas que as pessoas tinham: como será o fim? Quando chegará o fim? E ele fala: acautelai-vos para que ninguém vos engane. E olha só, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então, nesse tempo onde multiplicou a iniquidade e o amor de muitos esfriou, ele diz que também virão muitos no nome dele, dizendo que é o Cristo. Então, não é que diminuiu o nível, a quantidade de religiosos, de pessoas buscando uma religião. Na verdade, diminuiu o amor. O amor que acabou. O amor acabou. E qual amor é esse? Qual que é o mandamento que Jesus deixa aos seus discípulos? Que amem uns aos outros. E nisso, eles saberão que são meus discípulos. As pessoas sabem que somos discípulos de Jesus se nós amamos uns aos outros, porque foi isso que ele fez. Ele desceu do seu trono, da sua posição de filho de Deus, aquele que tinha direito de estar no lugar de Deus, não quis estar no lugar de Deus. Ele se humilhou e desceu. E porque ele desceu e se humilhou em morte de cruz, Deus o exaltou. Diferente daquele que tentou colocar o seu trono acima do de Deus e não tinha merecimento para isso, Deus o lança do céu abaixo, e a sentença dele é do castigo eterno, do juízo eterno, e por isso que ele tenta a todo custo nos levar com ele. Então, quando a gente olha e pensa: o amor esfriou, não esfriou porque fala assim, as pessoas não querem vir na igreja mais. Não, vai ter muita gente indo na igreja, só que acreditando em um falso Cristo. Acreditando em alguém que se passa no lugar de Cristo. Mas uma prova de que não é o Cristo é que a iniquidade aumenta e o amor esfria. Nós percebemos pessoas que professam, que dizem proferir uma fé no Cristo, mas que vivem uma vida de iniquidade e que não ama o próximo, que não
coloca em prática o que Jesus diz como sendo um novo mandamento, de amar o seu próximo, de amar o seu irmão, de ser parecido com Cristo, inclusive, para amar o seu inimigo. Então, é aqui que percebemos que o amor esfriou. É aqui que percebemos que as pessoas buscam o seu próprio interesse e, por causa disso, a iniquidade aumentou. Mas, em contrapartida, esse amor que se esfriou, que está aqui no versículo 12 do capítulo 24, no versículo 13, ele diz: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que perseverar. Agora, como que a gente persevera? É através da oração. Ele está falando sobre isso e ele fala de um retorno. E mais à frente ele começa a dizer sobre princípios, sobre as dores, sobre escuridão, sobre perseguição, e de um tempo onde as pessoas vivem parecendo no tempo de Noé, onde casam, faz negócio, dá-se em casamento, até o dia em que a porta se fechou. E Noé com a sua família se salvou e todos os outros pereceram. Assim também há de acontecer nos últimos dias. E aí, para perseverar até o fim, para estar pronto até o fim, atentos como Noé, ouvindo a voz de Deus, ouvindo a direção de Deus e não vivendo a sua vida fazendo negócio, comprando, vendendo, casando, dando-se em casamento e fazendo isso de forma sem a mínima preocupação em consultar a Deus, sem ter a direção de Deus, porque não é errado comprar, nem vender, nem casar e nem dar-se em casamento. A questão é que eles continuavam como Adão. Eu tomo conta da minha vida, eu faço as minhas escolhas, eu decido o que é bom ou mal para mim. Eu faço essas escolhas de bem e de mal para mim. E só vai de fato alcançar a plenitude do plano e do projeto de Deus aquele que perseverar até o fim. Mas para perseverar é preciso lembrar desse texto do versículo 42. Vigiai, vigiai, ou seja, esteja atento. Esteja atento, porque não sabeis a hora em que o vosso Senhor há de vir. E aí ele usa o exemplo. Se alguém soubesse a hora que o ladrão vai chegar em casa, vai entrar na sua casa, por acaso você ficaria disperso? Ou você estaria acordado? Então, por não saber o horário que o ladrão vai vir, o dono de casa ele precisa estar atento, porque a qualquer hora pode chegar alguém. Então você tem que tomar certos cuidados. Se tem o perigo de um ladrão entrar, você não vai deixar a porta aberta. Você vai preocupar em reforçar as portas, janelas, atento à hora que chega, à hora que sai. Alguém chama lá fora, se houve um barulho lá fora, se é suspeito, você não sai de qualquer forma. Se você não está protegido, você fica dentro de casa, tranquilo. Não sai para ver o que está acontecendo e correndo o risco de ser alcançado por alguém mal intencionado. Então, a nossa vida, de alguém que espera o Cristo, o nosso Senhor, voltar, precisa ser com a mesma perspectiva dessa analogia, de alguém que está o tempo inteiro em alerta. O cristão precisa estar constantemente em alerta. O próximo texto é de Mateus 26, o versículo 41, que diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Outra vez Jesus disse: vigiai, e aqui é vigiai e orai. No capítulo 24, Jesus fala sobre vigilância de uma forma contínua. De uma forma contínua porque ele trata de períodos difíceis, períodos de extrema complexidade em que o cristão está sujeito a desistir no meio do caminho, a se corromper no meio do caminho, a deixar de olhar para o Cristo verdadeiro e ouvir pessoas vindo em nome do Cristo dizendo que é o Cristo e pregando um Cristo que não era o Cristo de fato. É possível que nós deixamos o amor esfriar por causa da iniquidade. E por isso ele diz: vigiai.
porque vocês não sabem a hora que o vosso Senhor há de voltar. Vocês precisam estar prontos, preparados. É logo na sequência aqui, no capítulo 25, que Jesus diz da parábola das 10 virgens, que 5 tinham azeite de reserva, porque por não saber a hora, né, que o noivo poderia vir, elas prepararam. Elas estavam prontas. E essa parábola, eu já vi diversas pregações falando que o azeite é isso, que é aquilo, a lâmpada é não sei o quê, mas Jesus está dizendo em um contexto onde ele diz que os seus discípulos precisam estar vigilantes. O que ele diz com essa parábola é: estejam vigilantes, estejam atentos, estejam preparados, sejam prudentes. Vigiai, vigiai, porque vocês não sabem a hora que o vosso Senhor há de vir. Quando ele fala vigiai e orai, ele está em um contexto em que ele vai ao Getsêmani, na véspera da sua prisão, após ceiar com seus discípulos, ele vai ao Getsêmani orar, deixa parte dos seus discípulos um pouco para trás e leva consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, Tiago e João. Ele leva esses moços com ele e vai tirar um tempo de oração. Nesse tempo de oração, e aqui a gente precisa entender a oração tanto para essa questão e vigilância, né? Para essa questão dos perigos, dos empecilhos que nos cercam na nossa caminhada, na nossa jornada cristã. Mas nesse caso específico do 26, nós podemos aprender uma coisa. Jesus está orando de uma forma específica por causa de algo que ele precisa passar. Ele está prestes a ser preso e preso para ir à morte de cruz e morrer no lugar daqueles que estavam com ele, que daqui a pouco o abandonaria, para morrer no lugar inclusive daquele que o traiu, que ia chegar daqui a pouco para o trair. Ele sabia da traição, ele sabia que o seu amigo, aquele que ele tinha como amigo, o trairia. E é interessante que Jesus olha para essas pessoas e um pouco antes parte o pão e diz: olha aqui, esse é meu corpo que vai ser dado por vocês. Sabendo que um o trairia, que o outro o negaria, que os outros fugiriam e deixaria ele sozinho. Então, Jesus está vivendo uma extrema angústia. E aí quando ele volta, os seus discípulos estão dormindo. A oração de Jesus nada mais é do que: Pai, se possível, afaste de mim esse cálice. Afaste de mim a necessidade de eu viver e de eu experimentar essa angústia. Se possível, todavia seja feita a tua vontade e não a minha. Ah, meus irmãos, nessa jornada difícil que o cristão enfrenta, inclusive esses moços aqui iriam enfrentar. O Tiago, pouco tempo depois da morte de Jesus, ele é morto ao fio da espada, como um mártir, e o Herodes, entendendo que aquilo agradava ao povo, prendeu Pedro para que matasse o Pedro também. Se não é uma intervenção divina, e o Pedro sendo liberto da prisão, Pedro também seria morto naquele instante. E todos esses homens, eles foram capazes de posteriormente estar pronto para vigiar e orar, para não ceder à tentação, inclusive, de querer fugir do projeto de Deus, de que por medo eles desistissem no meio do caminho, de que por medo eles se adequassem a um Cristo que não era aquele Cristo que estava disposto a entregar a sua vida, outros falsos cristos. E aí Jesus ora por 3 vezes. Ele vai e repete a mesma oração. Ele vê os seus discípulos dormindo, ele volta e continua a oração. Pai, afaste de mim esse cálice. Todavia seja feita a tua vontade e não a minha. A oração daquele que quer resistir até o último instante é a oração daquele que sabe que enfrentará tempos difíceis,
mas o Senhor nos ordena que precisamos estar em oração para que nós possamos vencer. Nós precisamos estar vestidos de todos esses aparatos que o apóstolo Paulo fala e trata, mas nós precisamos buscar no Senhor, na oração, na vigilância, e orar assim como Cristo orou. Pai, é difícil isso aqui. É difícil encarar isso. Imagine Jesus encarando uma traição, encarando o abandono dos seus amigos, aqueles do qual ele empenhou 3 anos da sua vida, para que esses fossem preparados. E aí, ele nesse momento de angústia, ele diz ao Pai: faça a tua vontade e não a minha. Que na nossa caminhada nós não sejamos pegos por mensagens vindas parecendo ser imagem do Cristo e que diz: você pode determinar, você pode dizer o que quer, coloque Deus contra a parede. O Cristo em nenhum momento fez isso. Quando tentado por Satanás a fazer coisas, né, das quais ele pudesse provar, né, se é filho de Deus, transforme as pedras em pães. Ou então, pule aqui de cima e demonstre o seu poder. Ou então, você está em busca de riqueza, eu tenho riqueza para dar para você. Que nós não sejamos atraídos por essas coisas, como querer demonstração de poder, querer demonstrar que somos protegidos, né? Tentando e colocando e tentando a Deus. Está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Nem só de pão vive o homem, e somente ao teu Deus prestará culto. Que nós não queiramos buscar glórias e riquezas das quais não vem de Deus, das quais não é Deus que tem para nos dar. E que durante toda essa caminhada, toda essa trajetória difícil e árdua, que nós possamos dizer: Senhor, todavia seja feita a tua vontade. Deus, que a tua vontade seja feita através da minha vida, através da minha existência. Pai, essa é a nossa oração nesse momento. Fechando essa lição, eu te peço, Senhor, que durante a nossa caminhada, durante a nossa trajetória aqui, em direção às mansões celestiais, que nós possamos ouvir a tua ordenança e estejamos vigilantes e em oração. Essa oração que busca viver a tua vontade e não a nossa. Que busca satisfazer a tua vontade, os teus preceitos, e a nossa vontade seja colocada de lado. E que teu nome seja glorificado através de nós, através da tua igreja. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, um forte abraço e fique na paz.